Conforme a Bíblia, nos últimos dias, uma ditadura global, religiosa, dominaria o planeta. Apocalipse 13:16 diz: "E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja colocado um sinal na mão direita ou nas suas testas." Note que o texto é muito enfático. E fará, e faz, ou seja, vai forçar. Isso aqui se refere a uma ditadura global que se aproxima. Durante toda a história, homens tentaram o domínio total do planeta. O primeiro a fazer isso foi Nimrod. Em Gênesis 10, de 8 a 12, conta a história de Babel. Nimrod, ele construiu Babel. E no capítulo 11, do versículo 4, Deus ele foi contra. Entretanto, nos últimos dias, a Bíblia revela que surgirá uma nova Babel, na verdade, a Babilônia, que iria impor um domínio global. No livro Eventos Finais, na página 623, diz: "Um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama." Note que aqui está falando que os últimos acontecimentos serão regidos por um poder de baixo. Aí continua: "Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo o engano da injustiça naqueles que estão se unindo à sociedade secreta." Então veja só que Satanás iria fazer uso das sociedades secretas para impor os seus últimos ataques contra Deus. As sociedades secretas, elas tiveram origem, na verdade, na Babilônia, no Egito, na Grécia, na Pérsia, na Índia. Essas antigas civilizações, elas trouxeram até nós aí o cabalismo, o gnosticismo, os cavaleiros templários, os Rosa Cruz e a atual maçonaria. E na maçonaria, que é composta de vários graus, o último grau é o 33º grau, que é formada pela cúpula maçônica, ou seja, os maçons de 33º grau, também conhecido como Illuminatis. Esse grupo coordena todo o mundo. A elite bancária internacional é controlada por eles. O sistema educacional global é controlado por eles. A mídia é controlada por eles. E, além disso, o Concílio Mundial de Igreja é coordenado por esse grupo. No sonho que Deus deu a Nabucodonosor, falando sobre os últimos reinos desse mundo, cada parte da estátua era formada por um metal, e cada metal simbolizava um reino. Ali, na verdade, nada mais é do que Deus demonstrando que esses reinos, por mais que eles passassem, Babilônia passou, a Pérsia passou, a Grécia passou, Roma passou, mas a estátua permaneceu, ou seja, todo o sistema pervertido de bruxaria, de feitiçaria e de rebelião contra Deus iria existir até que Jesus voltasse. Então, estamos diante disso. E na atualidade, a nação mais poderosa do mundo são os Estados Unidos da América. E ele está na profecia. Alguns falam sobre a China, mas na verdade a China não tem um papel escatológico definido na Bíblia. Mas os Estados Unidos têm. A besta da terra, o falso profeta que a Bíblia descreve, ali nada mais é do que os Estados Unidos. E para vermos o alinhamento disso com a profecia, todos os presidentes estadunidenses foram maçons. George Bush pai, George Bush filho, Bill Clinton, Obama e Donald Trump, que teve um papel fundamental em preparar o planeta para a ascensão dessa profecia, foram todos maçons. E também o último, o atual, é o Joe Biden. Ele, na verdade, ele é um satanista declarado, assim como George Bush filho. Então todos esses grandes homens que governaram a nação norte-americana, eles pertencem ou pertenceram a sociedades secretas. E quem controla todas as sociedades secretas são os jesuítas. 2 presidentes se opuseram à sociedade secreta, que foi John Kennedy, ele foi assassinado, e Abraham Lincoln também. Por quê? Porque recusou o sistema bancário internacional. Qualquer lugar do planeta por onde você andar, monumentos maçônicos que tiveram origem aí no Egito estão erigidos
em várias capitais do mundo, mostrando aí o poderio dessas sociedades secretas, da cúpula maçônica. Napoleão Bonaparte destacou o seguinte, que os jesuítas não são uma ordem religiosa, mas um poder militar. Seus objetivos mais despóticos é governar o mundo sob o domínio de um só homem. Ou seja, os jesuítas, além dessa formação militar, eles têm uma formação espiritual. Em suas formações, eles são levados a um lugar deserto, a uma caverna, e ali eles fazem a meditação transcendental, 30 dias de jejum, e só sai dali quando recebe o que eles chamam de iluminação, ou seja, uma espécie de possessão. E o objetivo deles é justamente isso que Napoleão Bonaparte falou, devolver ao Papa o poder que foi tirado justamente por Napoleão. O Papa Bento XVI, ele foi deposto. Na verdade, ele sofreu um golpe. Os jesuítas tomaram o poder e algo realmente aterrorizador é o juramento que os jesuítas prestam quando eles terminam lá as suas formações. Aqui no terceiro inciso diz o seguinte, que farei guerra de quartel secreto abertamente contra todos os hereges protestantes, tal me seja ordenado, extirpá-los-ei da face da terra. Não tomarei conta idade, sexo ou condição, os enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos esses infames hereges, abrirei o ventre das suas esposas e baterei com a cabeça de seus filhos na parede. Esse documento está na biblioteca do Congresso norte-americano, com a data de fevereiro de 1913, na página 3263. Por mais que os jesuítas eles neguem que esse documento seja autêntico, no livro Grande Conflito, na página 486, diz o seguinte, que os cardeais, os arcebispos e os bispos da Igreja Católica, eles prestam juramento para o Papa. E no juramento deles, eles diz o seguinte, combaterei os hereges cismáticos e rebeldes ao dito Senhor nosso, o Papa, os seus sucessores, e persegui-los-ei com toda a minha autoridade. Então note que é algo semelhante ao jesuíta. Entretanto, o jesuíta, o juramento é secreto. Então, pode ter certeza que aquele documento é autêntico, sim. E a história revela que, de fato, eles fazem isso. Muitos historiadores chamam os jesuítas de os aniquiladores dos conquistados. Na América, índios, os astecas, os maias e os incas foram dizimados justamente por aquele grupo que veio nas caravelas. Nas suas caravelas exibiam os símbolos do jesuíta, a cruz jesuíta. Então, muito sangue foi derramado no continente americano, coordenado por esse grupo. Por mais que eles se apresentem com aparência piedosa, cuidado, foram os mesmos que na Idade Média dizimaram milhões e milhões de cristãos. Jorge Mário Bergoglio é o primeiro Papa jesuíta da história e ele fez uma confissão dizendo que tem certeza que pouco tempo lhe resta. Ele foi chamado para uma missão e ele tem usado todo o seu treinamento, toda a sua astúcia jesuíta para pôr em prática o que está planejado. E ali ele se mostra uma aparência amorosa, uma aparência simples, humilde, mas não se engane. A Bíblia diz que aparenta um cordeiro, mas fala com o dragão. E quem deu autoridade a esse sistema pervertido foi justamente Satanás. No sistema católico, o superior a todos é conhecido como Papa Negro. O Papa Negro atual é Arturo Souza Abascal. Na verdade, esse é quem comanda todas as sociedades secretas. E o próprio Papa, o próprio regente do Vaticano, ele é subordinado a esse Papa Negro. E o objetivo do jesuíta é muito claro. Eles querem devolver ao catolicismo o poder que perdeu e para isso eles destroem toda a religião opositora. Hoje não é mais segredo. Todos sabemos aí da influência da Igreja Católica no nazismo. Vários livros foram
publicados, vários documentos estão aí para que todos vejam que a Igreja Católica, de fato, teve uma influência no nazismo. E note que a principal meta jesuíta é destruir a religião opositora, e os judeus eram uma oposição a esse sistema. Um dos pilares da maçonaria é justamente essa, Ordo ab Caos, ou seja, eles projetam o caos e depois vêm com a ordem. Não é por acaso que o nosso planeta está sendo aí varrido por eventos climáticos, epidemias, conflitos, desigualdade social terrível. O mundo está em caos. Alguém está produzindo esse caos. Para quê? Para que a ordem venha. E qual é a ordem? Uma ditadura religiosa, global. Não se engane, por trás de tudo que estamos vendo de caótico, há algo extremamente e minuciosamente planejado. Michelle Bachelet é uma alta comissária da ONU. Ela falou: precisamos dos princípios maçônicos para inaugurar uma humanidade unida. Por trás do que está ocorrendo há uma ideia maçônica. Henry Kissinger, ele é ex-secretário de Estado norte-americano. Ele declarou que o coronavírus cria uma nova ordem mundial. Vivemos um período épico. O desafio histórico para os líderes é gerenciar a crise enquanto construímos o futuro. O fracasso pode incendiar o mundo. Ou seja, no artigo ele declara que é proveitoso esse momento para a instalação de uma nova ordem mundial. O professor Klaus Schwab, também um dos membros do último Fórum Econômico Mundial, ele declarou: a pandemia representa uma rara, mas única janela de oportunidade para reimaginarmos e resetarmos o nosso mundo. O jornal É o País também publicou um artigo dizendo: crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial. E aqui fala que vários grupos de filósofos, ativistas e governos estão propondo um novo governo global. Thierry Missan também falou que existe aí vários golpistas à sombra da coronavírus. Se você pegar os números das mortes por pandemia em todo o mundo, você vai ficar surpreso. A peste negra do ano 1347 dizimou 42% da população do planeta. A praga de Justiniano, de 541 a 542, dizimou 28% da população do planeta. E aí segue, a gripe espanhola foi 2,7%, mas a AIDS 0,57%. Já a Covid-19 não chegou a nem 0,5%, foi a que menos trouxe mortes, com exceção do Brasil e Estados Unidos, que foram países que se opuseram a algumas restrições impostas pela ONU. Foram os países que mais morreram, mas em comparação com as grandes pandemias que existiu no planeta, na história, foi uma das que menos matou e foi a que mais causou impacto. Isso tudo não é por acaso, o mundo está em pânico. Então qual que é a ideia? A primeira onda aí foi justamente esse vírus. A segunda onda vem aí uma grande recessão. E a terceira é as mudanças climáticas. Então são as três ondas que estão varrendo o mundo, deixando o mundo em pânico e em caos. O objetivo disso é deixar o mundo em pânico, enquanto nos bastidores os dominadores desse mundo planejam a imposição de uma nova ordem mundial. E em meio a isso, qual a solução? Em 2015, Papa Francisco emite aí a sua encíclica papal, que é um documento oficial, que é
obrigatório para que todos os católicos sigam. Lá foi muito claro, tem uma solução para o caos. A solução é justamente essa. No capítulo 6, na seção 237 da encíclica, destaca o domingo como a solução para o caos que o mundo atual está enfrentando. Então, note que Daniel 7,25 fala que a marca da besta e o sinal da sua autoridade é isso. Iria mudar os tempos e as leis. A solução para esse planeta virá em forma de leis. Várias leis serão colocadas para toda a humanidade. Quem sabe um novo sistema de direitos humanos, mas entre eles está a anulação do mandamento da lei de Deus, onde Ele ordenou que o sábado é o dia de guarda. Então irá impor uma ditadura global com o único dia de descanso e irá ser perseguido aqueles que se opuserem a transgredir a lei de Deus. A mesma coisa, no mesmo ano, teve aí o Acordo de Paris, onde os líderes globais também assinaram um pacto de aceitarem o que está escrito na encíclica papal. Então a coisa está muito mais próxima do que nós imaginamos. Mesmo uma reunião ministerial que teve aqui no Brasil, que é uma nação quase que insignificante diante das grandes potências, mas ali foi declarado justamente isso. Eu estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. No livro Primeiros Escritos, na página 282, diz: vi então os principais homens da terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Amigos, o inimigo está agindo por trás de líderes para a implantação da sua última guerra, do seu último confronto contra a autoridade maior do universo. O Fórum Econômico decidiu que o mundo tem que ser resetado, tem que se reiniciar. Papa Francisco lançou a agenda Laudato Si, falando que a solução seria o domingo. E também ele lançou recentemente a Fratelli Tutti, falando de solidariedade, ou seja, todos têm que estar solidários com a causa. Quem se opor será perseguido. Albert Pike, no livro Morais e Dogma, esse é o livro que rege a maçonaria. Ele diz o seguinte: a maçonaria é a religião de um mundo unificado que abraça a todas as religiões. É uma espécie de ecumenismo. A Bíblia fala que vai haver todos unidos em uma só bandeira. E eu quero aqui advertir aqueles que, porventura, ainda não estão entendendo o que está acontecendo. Esse ecumenismo irá ser solidificado com a união do Estado e da religião. Ou seja, a bandeira política com a bandeira cristã. Então, não se envolva, não se iluda. Nenhum líder político se interessa pela causa evangélica. Os líderes políticos usam os evangélicos para se manterem no poder. Entenda, eles sabem que é uma classe vulnerável. O que os pastores dizem, as pessoas aceitam. E no Brasil estamos diante de um ecumenismo político-religioso, regido por políticos sem escrúpulos e também por pessoas religiosas de má índole, líderes religiosos de má índole, estão aí levantando essa bandeira ecumênica. E, por enquanto, todas as religiões estão caindo nessa grave armadilha. Na verdade, amigos, isso chama-se a formação da imagem da besta. Os eventos promovidos no Brasil como Marcha para Jesus, na verdade não é nada de Marcha para Jesus, é eventos promovidos por políticos, para promover políticos, para exaltar políticos. Apocalipse 13. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. É um poder político.
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, é um poder econômico. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, é um poder religioso. E no versículo 13, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Milagres é um poder evangélico. Então, não se engane, os próprios cristãos atuais, os próprios evangélicos, é que darão a mão ao Estado, é que formarão a imagem da besta. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, quando foi apossado, e o próprio governo dele foi um governo evangélico. Joe Biden também foi eleito, apesar dele ser um satanista declarado, ele foi muito enfático ali. A sua posse nada mais foi do que um culto. E ele falou justamente em religião. E por trás do cristianismo de Donald Trump, ele está de mãos dadas com o catolicismo. Ao mesmo tempo que ele jurava fidelidade a Deus com a Bíblia, ele também se curvava diante dos ícones católicos. O sistema econômico atual está ruído. Estamos vendo florescer um novo sistema global, uma espécie de neofeudalismo. O sistema do período medieval está de volta. A grave crise, empresas quebrando, falência, desemprego, a pobreza aumentando, está forçando as pessoas, de forma economicamente, a aceitarem o que logo logo irá ser exposto. Segundo Tessalonicenses 2, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Na verdade, o objetivo principal da cúpula maçônica é preparar o mundo para a chegada do general supremo, ou seja, Satanás vindo como se fosse Cristo. Está muito próximo disso acontecer, e Mateus 24 fala que, se possível fora, enganaria até os próprios eleitos. Talvez algumas pessoas desconhecem e não acreditam no que aqui foi exposto. Mas entenda, Deus avisa. Deus avisou a Adão. Deus avisou aos antediluvianos. Deus avisou aos habitantes de Sodoma e Gomorra. Deus avisou ao povo de Jerusalém em suas duas destruições. Ele avisou que cairia. Deus está avisando hoje. Ele está falando, o fim vem. Amigos, esse será o último embate entre os adoradores de Deus e os adoradores de Satanás, que irão adorar a besta e irão adorar falso Cristo quando se manifestar. Noé construiu a arca e as pessoas zombavam, criticavam, não acreditavam, diziam: isso é teoria da conspiração, isso não vai acontecer. O Espírito Santo operou, o Espírito Santo inquietou as pessoas, mas eles rejeitaram. Um dia, eles olharam, a arca estava construída e eles não viram mais Noé. Tudo estava parado e Noé agora estava dentro da arca. E ao olharem para a arca, viram que a porta estava fechada. Ao olharem para o céu, viram ali nuvens estranhas. E sabe o que ocorreu? Eles entenderam que perderam o único escape. Amigos, a porta está fechando. Um dia essa porta vai se fechar. Não vai demorar. Ela é o nosso único escape. Jesus falou: eu sou a porta. Então, você quer ser salvo? Não é amanhã, é hoje. Hoje mesmo. Hoje é o dia. No livro Grande Conflito, página 608, diz: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do inimigo. E um texto mais contundente ainda fala que nenhum entre 20 dos que se encontram nos registros da igreja se acham
preparado para finalizar sua história terrestre. A nossa situação diante de Deus não está boa. Nós somos a última igreja. E nós somos o povo que está vivendo num mundo coberto de pecado, onde Satanás está com grande ira. A nossa única solução é não apenas falar que crê, não apenas dizer que conhece. A nossa única solução é ser santificado pela obediência. Temos que ser fiéis a Jesus. A terrível prova está diante de nós. Na página 626 do Grande Conflito, ali fala que quando os decretos forem promulgados contra os observadores dos mandamentos, vai lhes ser retirada a proteção do governo. Quando a religião se unir com o Estado, o governo vai seguir o que a religião diz. E o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-ão em grupos habitados nos lugares mais desertos da terra. Muitos, porém, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, alguns deixados aparentemente a morrer de fome nos escuros calabouços. Nem o ouvido humano lhe escutará os gemidos. Mão humana alguma estará pronta para prestar-lhes auxílio. O que está vindo exige seriedade. O que está vindo exige contrição de coração. O que está vindo exige quebrantamento de coração. Amigo, é hora de buscar o Senhor. É hora de voltar-se para o Senhor. Joel 1,15 diz: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como a assolação do Todo-Poderoso. Deus está nos avisando, Deus está nos chamando para um conserto sólido. Como ele diz no versículo 12 de Joel 2, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Deus ama a sua igreja. Você é amado de Deus, você é especial para Deus, mas é hora de você abrir os olhos e ver que o tempo se aproxima. A tempestade está diante de nós, uma grande perseguição. Homens maus, ímpios, estão enganando os cristãos, enquanto esses estão de mãos dadas com eles, aprovando e apoiando o que a Bíblia chama de a formação da imagem da besta. Eu sei que muitos estão passando por problemas, por provações, mas entenda, Deus sabe o melhor. As provações que estão vindo sobre nós, provações financeiras, provações espirituais, provação conjugal, seja ela qual for que está te assolando, se mantenha firme em Deus, porque Deus sabe o melhor. Tudo isso, Deus está nos alertando, advertindo, para que nos voltemos mais para Deus. Talvez alguns aqui tenham perdido queridos com tudo isso que está acontecendo. Alguns têm aí perdido seus empregos, mas entenda, tudo que está acontecendo, Deus está nos alertando e nos dizendo que aqui não é o nosso lugar. A Alessandra vai cantar uma música e ao cantar, que você se curve diante de Deus e faça um propósito com Ele, que mesmo a dor, ela seja para que você confie mais em Deus, para que você busque mais a Deus. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendes o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer.
mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Tudo tens um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confias em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confias em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil e impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Oremos. Ó Senhor, uma grande nuvem negra paira sobre este mundo, mas por trás dela está o brilho do teu amor, o brilho da tua luz. Ó Deus, nos seus últimos suspiros, a confederação do mal, unido com seus servos, homens maus, estão promovendo, Senhor, maldades contra o teu povo. Ó Senhor, imploramos nesse momento por cada um. Com certeza alguns estão passando por grandes provações e pedimos que tudo, Senhor, contribua para o bem, que todos entendam que Tu está nos chamando para abandonarmos esse mundo e para irmos viver contigo eternamente. Solidifica a nossa fé, nos dê poder para sermos obedientes àqueles que conhecemos. Em nome de Jesus. Amém.